Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez. Primeiramente, eu queria agradecer as pessoas que estão acompanhando o canal. Deixe seus comentários, se inscreve no canal. Tudo isso faz parte de um processo aí da gente estar tentando nos juntar e todos buscarem as palavras, né? Que são esclarecedoras e que levam a civilização a um melhor desenvolvimento. Esse tema é um tema complexo, um tema sobre Judas, né, Iscariotes. Mas antes eu queria falar sobre uma coisa sobre Israel, né? Então, está uma discussão enorme aqui no Brasil, né, sobre Israel, sobre Hamas, sobre outras coisas. Eu queria lembrar que Israel ela foi dominada por 50 vezes por povos diferentes que não seguiam um Deus único. Mas ela prevaleceu e até hoje existe e segue um Deus único, que é a raiz do nosso povo judaico-cristão, né? E lembrando que Jerusalém foi destruída 12 vezes, né? Provavelmente, arqueologicamente, tem 12 estruturas, uma em cima da outra, lá nas cidades de Jerusalém, onde eu tive o prazer de visitar. E porque um construía a sua cultura em cima da outra, né? Para apagar a outra. E o povo de Israel hoje, a população de Israel, o pessoal que não sabe, é uma população de em torno de 9 milhões de habitantes, onde 7 milhões são judeus e 2 milhões são árabes. Todos vivem em harmonia dentro de Israel, cada um com o seu lugar. Você vai em Jerusalém, tem o bairro árabe, tem o bairro ortodoxo, tem o bairro judeu, tem o bairro cristão, e todos vivem em paz lá. Esses 9 milhões de habitantes, de todos os tipos, de todas as religiões, só lembrando que o Holocausto matou 6 milhões de judeus. Então, nós não podemos desprezar a história. Não podemos rasgar a história. A história, ela está aí para quem estuda, para quem gosta de ler um livro, né? Tem muita gente que não gosta de ler livro nenhum, né? Que dá sono. Mas é a história, é a verdade. Você estando lá, você vê a realidade de como é um país desenvolvido, um país que busca harmonia e sempre foi atacado por muitos povos e muitos terroristas também que querem exterminar com o povo judeu, que é o povo do Deus único, que é a nossa origem, né? Do povo judaico-cristão. Mudando de assunto, o nosso tema hoje é o tema sobre Judas Iscariotes. E aí a gente fala assim que Judas, quando a gente fala a palavra Judas, todo mundo liga a palavra Judas ao quê? A escravidão, a traição. Traição. Judas, o traidor, é traição. Então, a palavra Judas é muito complicada. Eu me lembro quando eu era criança, que no sábado de Aleluia, antecedente ao domingo de Páscoa, a gente pegava as roupas velhas que tinha em casa, a gente enchia de palha, amarrava as pernas, os braços, fazia um boneco, né? Uma cabeça também, um boneco, e a gente fazia no sábado de Aleluia, no sábado ao meio-dia, a gente fazia a malhação de Judas. Cada criança pegava, eu mesmo fiz isso, a gente pegava um pedaço de pau, a gente batia, amarrava no poste o Judas e batia no Judas, batia, depois botava fogo no Judas. Então ele era
Para nós que era criança, a gente não tinha entendimento sobre teologia, sobre nada. Para nós era uma diversão, né? Bater no boneco lá e tacar fogo. Mas era o traidor, né? Todo mundo falava, é o traidor de Jesus, o traidor de Jesus, o traidor de Jesus. Conforme o tempo foi passando, começaram a colocar cara de político no meio do negócio. O negócio foi desvirtuando em relação à teologia, né? Mas a gente fazia isso. E eu fiz muito isso quando criança. Quanta roupa velha a gente pegava, costurava, botava lá a paia dentro, depois ela batia, tacava fogo. Era a vingança, né? A vingança contra o traidor. O traidor que era Judas. O nome de Judas é um nome que foi estigmatizado. Então eu falo assim, o que é estigmatizado? Quantas pessoas têm coragem de colocar o nome do filho de Judas? Quantas pessoas têm coragem? Eu acho que é muito raro. É muito raro. Eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica, numa época, e tinha um rapaz lá que ele cuidava da manutenção industrial. Ele chamava Judas. Cara, quando eu ligava para ele, chamava Judas, vem aqui para arrumar tal coisa, tal. Cara, só eu falar, o fato de eu falar Judas, vem aqui, na minha mente já vinha a palavra Judas, né? O traidor de Jesus. Então, um nome estigmatizado, né? Foi um nome ruim. Judas significa seguidor de Deus. Judá. Judá é seguidor de Jeová, seguidor de Deus. Porque provavelmente os pais dele achavam que ele ia ser um seguidor de Deus. Então, Judas é o nome Judá, de Judá. Né? Então, é um nome meio que bíblico. Né? E a gente estigmatiza isso como traidor. Né? Como é que pode? Vamos lembrar que os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens simples, muito simples. A maioria pescadores, a maioria pessoas simples, um publicano lá. E a história de Judas é uma história meio enigmática, porque ele era um pouquinho diferente dos demais, né? Então, Judas Iscariotes, ele era filho de Simão Iscariotes. Simão é um nome comum na época. Judas significa, Iscariote significa Ish-Keriote, que significa filho da terra de Keriote. Keriote era uma pequena cidade na Judéia. Isso é uma hipótese que eu estudei e que fala sobre isso. Então, Judas Iscariotes, ele era um filho da terra de Keriote, que era na Judéia. O mais incrível é que os 12 apóstolos de Jesus, 11 eram da Galiléia. Somente um era da Judéia, que era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, na época de Cristo, a função dele entre os apóstolos era de o tesoureiro. Ele que andava com uma bolsa com o dinheiro que eles arrecadavam, das pessoas que ajudavam, e ele que mantinha aquele dinheiro lá. Era um administrador, né? Vamos chamar assim, do tesoureiro. Judas Iscariotes. Uma das hipóteses que é muito aceita hoje é que Judas era um zelote. Eu falei nas lives anteriores, ou também chamado de zelotas, eles eram rebeldes, né? Judeus rebeldes que queriam derrubar o trono de Roma. Eles achavam que tinha que ter um reino, o Messias que ia vir, ia derrubar o reino de Roma e ia criar um reino como o reino de Davi, o reino dos judeus. Então, uma das hipóteses é que realmente Judas Iscariotes era
um zelote, um zelota, como se fala. Se você pegar no Evangelho, você vai descobrir o seguinte: tem muito poucas passagens sobre Judas. Muito poucas, onde ele é protagonista. Uma delas era o jantar onde Marta, Maria e Lázaro oferecem um jantar a Jesus. Jesus curou Lázaro. E nesse jantar, Marta e Maria lavam os pés de Jesus com especiarias, perfumes especiais e etc. E quando eles fazem isso, Judas questiona: por que vocês estão gastando uma fortuna de dinheiro de perfumes, especiarias, para lavar os pés de Jesus, quando isso poderia ajudar tantos pobres? Jesus responde: eu estarei aqui por muito pouco tempo, mas os pobres vão sempre existir e sempre vocês vão poder ajudar. Então ele quebra esse pensamento de Judas sobre o dinheiro, ganhar o dinheiro, etc. Tal. A outra passagem é sobre a Santa Ceia. As 3 passagens que ele aparece é esse jantar de Marta e Maria, Lázaro, a outra é a Santa Ceia e a outra é a traição de Cristo. Na Santa Ceia, todos os apóstolos entram para fazer a Santa Ceia e Jesus lava o pé dos 12 apóstolos. Pedro pergunta: por que não me lava as mãos e a minha cabeça também? E Jesus fala: porque você já está limpo. Porém, nem todos estão limpos. Ele sinalizou que nem todos os apóstolos, naquele momento, estavam crentes e seguidores de Jesus. Então, essa é uma sinalização importante para depois de entender mais para frente sobre algumas teorias sobre Judas. Jesus fala durante a Santa Ceia que ele seria traído. Todos eles perguntam: mas quem vai te trair? Quem será o traidor? Inclusive Judas pergunta: quem será o traidor? Quem será o traidor? Pedro encosta o ombro em Jesus e fala: Jesus, quem será o traidor? Serei eu? E Jesus fala: eu vou morrer, eu vou ser morto, vou ser entregue pelo traidor. E não tem jeito. Pedro fala: onde você for, eu vou. Aí Jesus fala: antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E aí perguntam: mas quem é o traidor? Quem é o traidor? Ele fala sobre aquele que molhar o pão comigo no pratinho aqui, será o traidor. E foi Jesus, foi Judas. Judas pegou o pão, molhou junto com Jesus no mesmo pratinho. E aí sai e Jesus fala: faça o que você tem que fazer, faça e faça rápido. E Judas sai e vai embora. Judas vai ao Sinédrio. Sinédrio, como eu expliquei nas lives anteriores, era o lugar onde ficavam os sacerdotes, né? E os sumos sacerdotes. E aí ele vai lá e fala: eu vou entregar Jesus por 30 moedas de prata. Eles dão 30 moedas de prata e entregam, e ele vai mostrar quem é Jesus. Se você pegar no Velho Testamento, já existem profecias que diziam sobre as 30 moedas.
que o Messias seria traído por 30 moedas. Não falava quem, nada, mas já falava das 30 moedas. E ele pegou e trocou por 30 moedas Jesus Cristo. Durante a noite, Jesus, Pedro, Lucas e João vão para o Monte das Oliveiras orar. Jesus começa a orar, os três dormem. Jesus volta lá e fala: acordem, acordem, porque alguma coisa vai acontecer. Eles acordam, Jesus volta a orar e eles dormem de novo. Jesus volta lá e fala: acordem, acordem, porque o traidor está vindo. Eles acordam e dormem de novo. Jesus, na terceira vez, vai lá e acordem, porque algo muito grave vai acontecer. Aí, nesse momento, aparece Judas com os guardas, com os sacerdotes, e ele fala para os... Todo mundo conhece essa passagem, né? Ele fala para os sacerdotes: aquele que eu beijar é Jesus Cristo. E ele vai lá e dá um beijo em Jesus Cristo, e aí ele vai preso. Os demais fogem. Né? Os demais fogem. Ao ser preso, ele é levado ali em Jerusalém, é uma montanha próxima a Jerusalém, perto da muralha de Jerusalém. Ele é preso e é levado no lugar que chama Getsemane. Getsemane significa, em hebraico, o lugar onde prensa as oliveiras, prensa as azeitonas, né, das oliveiras, frutos das oliveiras. Até hoje existe esse lugar aí. Inclusive tem uma igreja das nações lá. Inclusive o Brasil ajudou a construir essa igreja lá em Jerusalém, em Getsemane. E aí Jesus, perante ser preso, ele chora e fala para Deus: Deus, afasta-me de mim esse cálice. Ele sabia que ia ser morto, né? Afasta-me de mim esse cálice. Porém, que sua vontade seja feita. E ele chora. E aparece um anjo, e na Bíblia diz que ele chora lágrimas de sangue, porque ele estava chorando pela libertação do povo pecador, do povo que não reconheceu a bondade, a palavra de Deus, o caminho certo, e ele chora ali lágrimas de sangue, ali em Getsemane. Após ser preso, morto, preso e condenado à morte, Judas comete o suicídio. Antes do suicídio, ele vai lá e devolve as 30 moedas de prata, joga no sinédrio e volta e comete suicídio. Ou seja, será que é arrependimento? É uma pergunta. As hipóteses, existem muitas hipóteses. Uma hipótese é a decepção dele com Jesus, né? Que Jesus não era o revolucionário que ia criar o reino dos judeus. Outra hipótese é a hipótese da avareza, que ele queria os 30 moedas de prata. E existe até uma hipótese absurda, essa é absurda, que se fala de um tal de Evangelho de Judas, que fala que Jesus combinou com Judas: ó, vai lá, me entrega, eu quero morrer rápido aqui. Uma conversa absurda, absurda. Essa é uma teoria absurda. Eu fui pesquisar o Evangelho de Judas, que não é reconhecido, porque só tem uma cópia, nunca ninguém contou mais nada disso. E lá não fala isso. Lá não fala isso. Não fala.
Então, as coisas de internet, né? O pessoal pesquisa na internet. Jesus ia pedir para o cara trair ele para ele morrer. Isso aí não existe, né? Tanto que quando ele, na Santa Ceia, ele entra e fala: nem todos de vocês são limpos, né? Então ele já sabia que tinha um traidor ali no meio. Agora, eu queria levantar aqui uma hipótese, uma discussão muito séria, que fala sobre um paralelo entre Pedro e Paulo. Paulo também traiu Jesus. Paulo, por 3 vezes, negou Jesus. E Judas traiu Jesus. A diferença entre os dois é porque um teve o arrependimento e depois foi seguir as palavras de Jesus e morreu pelas palavras de Jesus. O outro não. O outro não se arrependeu. O outro se suicidou, que é um dos crimes mais graves para todas, a maioria das religiões, né? E não se arrependeu e entregou a sua vida. Então, e Pedro se tornou um grande patriarca, da religião cristã no mundo, tá bom? Então é isso. A única pergunta que eu deixo para vocês é: quantas vezes vocês venderam a sua fé por 30 moedas? Quantas vezes? A outra pergunta é: quantas vezes a gente é hipócrita perante a fé? Vale a nossa reflexão. Graça e paz fiquem com Deus.